Então, essas aqui são todas as equações que a gente precisa para implementar o algoritmo. Como é que fica o algoritmo como um todo? O algoritmo como um todo, o pseudocódigo é esse aqui, ó. Então, a gente vai inicializar a rede com valor, com pesos que sejam aleatórios, tá? Não inicializem todos os pesos com zero, senão a rede, basicamente, sempre que ela for calcular esse gradiente, vai ser sempre multiplicado por zero e nunca atualiza nada. Então, vocês podem inicializar com qualquer coisa que vocês quiserem, desde que não seja zero. Quando vocês forem implementar o trabalho, eu vou relembrar isso, tá, para vocês. Bom, inicializam a rede com um monte de pesos aleatórios. O que vocês vão fazer? Vamos pegar um exemplo, tá? Então, X aqui são os atributos de entrada do cliente, por exemplo, e Y é 1 caso o cliente seja bom pagador e 0 caso contrário. Então, pega esse cliente aqui. Propago os atributos dele pela rede e eu calculo a saída da rede, que é o F daquele cliente, tá? Que é a predição da probabilidade de ele ser bom pagador. Sabendo a predição que eu calculei dele ser bom pagador e se ele realmente é bom pagador ou não, eu calculo o erro da rede, ou seja, eu vou calcular o delta do último neurônio. Calculei o delta do último neurônio. Tendo ele, eu calculo os deltas dos neurônios da penúltima camada, que é dado por essa formulazinha. Tendo os deltas dos neurônios da penúltima camada, calculo os deltas dos neurônios da antepenúltima camada, e assim por diante, de trás para frente. Depois que eu calculei todos os deltas de todos os neurônios, eu calculo os gradientes dos pesos. Eu pego um peso qualquer na minha rede, como é que é o gradiente dele? É a ativação do neurônio de origem desse peso, vezes o delta do neurônio de destino desse peso. Calculo esses gradientes para todos os pesos. Depois que eu tenho todos os gradientes, eu atualizo cada um dos pesos da rede, né, todos eles, pela minha formulazinha, que é o valor atual do peso menos alfa vezes o seu gradiente, o gradiente daquele peso. Atualizo todos esses. Então, o que aconteceu aqui nesse passo 2 aqui foi que eu mostrei um exemplo de uma cliente, vi se a rede estava acertando ou não. Se ela errou, eu fiz um monte de passos aqui para corrigir os pesos de toda a rede para que ela não erre tanto mais esse cliente, a predição desse cliente. Aí passo para o próximo cliente, propago a informação desse próximo, vejo o quanto que a rede errou. Com base no erro que ela fez, eu ajusto os pesos de toda a rede para que ela erre menos e vou passando por todos os exemplos de treinamento dessa forma aqui. De tempos em tempos, eu avalio qual é a performance da rede, ou seja, aquela função J, né, que a gente mediu, que lembrem, ela recebe como entrada todos os pesos atuais da rede e avalia o quão bem a rede está indo no meu conjunto de treino. De tempos em tempos, eu digo assim, treino a rede, passo todos os meus 1000 clientes, vejo qual é a performance da rede agora, depois de ter sido feitas essas 1000 pequenas atualizações para cada um dos meus 1000 clientes. Vejo qual é o J da rede, ou seja, vejo qual é a qualidade dela. Passo por todos os meus 1000 clientes de novo. Aí eu vou fazer mais 1000 correçõezinhas para cada um dos meus 1000 clientes, né? Uma segunda vez. Calculo meu J de novo. Aí eu vejo o meu J depois dessa segunda passada pelos meus dados e comparo com o meu J anterior. Digamos que o meu J antes era 1000, a rede estava errando 1000. Passei por todos os 1000 exemplos de novo, aí o meu J diminuiu de 1000 para 800. Opa, a rede fez progresso, ela passou a errar menos. Vamos passar de novo. Passa por todos os 1000 exemplos de novo, tá? Faz mais um for aqui por todos os meus, aqui para cada exemplo, né? Passa por todos os exemplos de novo, passa todos os 1000 de novo. Aí, no final, calcula o J. Digamos que o J diminuiu de 800 para 600. Continua melhorando, beleza. Vamos passar mais uma vez, então. Passa uma terceira vez por todos os 1000, calcula o J. Agora diminuiu de 600 para 599,99997. Não diminuiu quase nada. Depois que eu passo por todos os meus exemplos, se o J novo da rede não diminuiu muito, a rede permanece tão boa quanto ela já estava, significa que eu passei por todos os meus exemplos e não consegui melhorar a rede. Quer dizer que a rede convergiu para um ótimo local. Eu tentei melhorar ela, não consegui, aí eu posso parar o algoritmo. Então, esse aqui é um dos critérios de parada que a gente pode usar. Tá? Depois de tu passar por todo o conjunto de treinamento, tu calcula essa função J para ver o quão boa a rede está. Se entre duas passadas dessas, isso chama uma época de treinamento. Tá? Uma época significa eu passar por todos os exemplos de treinamento. Se eu fiz uma época, passei por todos os exemplos, calculei o novo J e a rede continua tão boa quanto ela já estava, eu paro o algoritmo. E a rede convergiu para ali para um lugar onde eu não consigo melhorar mais ela. Então, esse aqui é o algoritmo do backpropagation em pseudocódigo. Deixa eu mostrar alguns exemplos. Digamos que a gente estivesse tentando, aqui é um exemplo hipotético de classificação, tá? Eu tenho informações de algum sistema físico, onde eu tenho aqui a energia do sistema e aqui eu tenho alguma outra medida de energia.
e eu quero dizer que todos esses pontos aqui são vermelhos, são de uma classe A, todos esses pontos azuis são de outra classe B. Se eu estivesse usando regressão logística e estivesse tentando separar todos vermelhos para um lado e todos azuis para o outro, dependendo do modelo de regressão logística que tu usa, ele conseguiria fazer uma separação linear só, né? Tipo essa aqui. Com uma rede neural, se tu tiver suficientes neurônios e suficientes camadas, ele pode achar uma superfície de separação que é um negócio todo esquisito, assim, ó, que consegue encapsular quase todos os vermelhos para um lado e o resto dos azuis para o outro. Então, uma rede neural, ela é uma forma mais poderosa, digamos, de implementar esses algoritmos de classificação em relação a uma regressão logística. O que faz sentido, porque lembrem que eu falei que a regressão logística, se eu tiver um neurônio só, é basicamente regressão logística, né? É por isso que eu chamava do neurônio logístico. Agora, quando a gente combina vários neurônios desses, a gente consegue representar coisas que são muito mais complicadas assim. Fronteiras de decisão bem mais complicada. Deixa eu dar um exemplo um pouco mais, que não aparece a fronteira de decisão, mas é um pouco menos abstrato do que esse. Bom, tá, só aqui eu mostrei um outro abstrato. Se eu tivesse atributos de duas pessoas, tá? Aqui o salário normalizado e aqui a idade normalizada. Digamos que todos os vermelhos fossem bons pagadores, todos os verdes fossem maus pagadores. Uma rede neural, em princípio, poderia aprender uma superfície de decisão super complexa, que nem essa, mas que tem sucesso na tarefa de separar todos os vermelhos para um lado e os verdes para o outro. Uma das primeiras aplicações de redes neurais foi para reconhecimento de dígitos escritos. Então, os Correios, por exemplo, de quase todos os países, eles implementam um tipo de OCR, onde tu dá como entrada tu escaneia, né, um dígito que a pessoa escreveu quando ela escreveu no CEP da carta, e eles tentam identificar, por exemplo, aqui a pessoa escreveu o número 7. Por que é útil isso? Porque aí tu pode pegar e fazer por computador, só ler ali o CEP que a pessoa escreveu à mão, identifica o que ela escreveu, qual é o número mesmo que ela escreveu com uma caneta, e aí, bom, se o CEP é de um bairro lá da Zona Sul, tu já pega essa carta e roteia ela, encaminha para o neurônio lá para o correio da Zona Sul. Se o CEP é de um bairro da Zona Norte, tu já roteia aquela carta para ser processada lá pelos correios da Zona Norte. Então, como é que se faz isso? Se tem um conjunto de treinamento onde cada instância é uma imagenzinha de um dígito, que nem de um possível dígito que a pessoa escreveu. Então, eles coletam um monte de cartas que as pessoas mandaram e alguém escaneia mesmo elas, escaneia. Isso aqui é um 0 que alguém escreveu, isso aqui é outro 0, isso aqui é 1, isso aqui é um 2. Coleta um monte de números 3 que as pessoas escreveram, diferentes caligrafias, algumas escreveram talvez de lápis, aí ficou mais grosso. Enfim, coleta um monte de exemplos de dígito 0, de dígitos 1 até o dígito 9. E esse aqui é o nosso conjunto de treinamento. Então, como entrada, eu daria os pixels dessa imagem, ou por exemplo, dessa imagem aqui, que é aquele 7. Isso aqui é uma instância de treinamento, onde essa é a entrada, os valores de todos os pixels dessa imagenzinha. E qual que é o rótulo de saída associado? É o rótulo da classe 7, que diz que, bom, essa imagem corresponde ao dígito 7. Outro exemplo de treinamento seria pegar essa imagenzinha, os pixels dela como atributos de entrada, e a classe associada com ela é a classe 4, que diz que é o número 4. Então, esse aqui é o meu exemplo de treinamento, minhas instâncias de treinamento. Como é que a gente passa isso para treinar uma rede, para identificar os dígitos? Eu posso fazer o que eu mencionei antes. Se essa imagem aqui, eu acho que ela é 16 por 16, se eu não me engano. Não pode ser 16. 32 por 32, talvez. Então, se ela é 32 por 32, eu tenho 32 vezes 32 pixels. Quer dizer que eu tenho 32 vezes 32 entradas na minha rede. Uma entrada para cada pixel, e o pixel é 0 ou 1, né? 1 se tem tinta ali, ou 0 se não tem. Aí, digamos que eu criei uma rede aqui com algumas camadas, aqui 3 camadas ocultas, sei lá, 10 neurônios em cada uma. Aqui, digamos, esse primeiro neurônio eu poderia dizer a probabilidade que a rede acha que isso aqui é um dígito 1. 10%. Bem que parece 1, né? Um risco meio reto, assim, vertical. A probabilidade de ser um 2 é 0%, a probabilidade de ser um 3 é 0%, a probabilidade de ser um 0, um 7, 90%. Claro, aqui a gente deveria ter 10 saídas, né? Eu mostrei 4 só porque esse diagrama já estava pronto. Mas aqui eu teria 10 neurônios de saída. O primeiro seria prevendo a probabilidade de ser um dígito 0, o outro a probabilidade de ser um dígito 1, de ser um dígito 2, até prever a probabilidade de ser um dígito 9. Então aqui eu tenho uma rede neural que recebe como entrada uma imagenzinha, uma foto pequena, e faz um monte de cálculo com base nesses pixels e prevê qual a probabilidade dessa foto ser a foto, né,
de um dígito escrito à mão, um dígito 0, um dígito 1 até o dígito 9. E aí os Correios treinam uma rede neural dessas e conseguem fazer OCR disso aí super rápido. Essa foi uma das primeiras aplicações bem sucedidas de rede neural. Hoje a gente consegue fazer coisas muito mais complicadas. Por exemplo, o Google, bom, só deixa eu terminar esse exemplo aqui. O Google, como é que ele funcionava antigamente? Por que o Google gostaria, por exemplo, de fazer classificação de imagens? Qual que é o interesse do Google em fazer isso? Como é que funcionava antigamente o Google? Como é que ele funcionava a busca? Ele basicamente pegava o texto que estava escrito numa página e se aparecia a palavra carro lá, ele lembrava, opa, essa página aqui aparece a palavra carro. Se alguém procurar por carro, então essa página é uma que eu poderia retornar. Mas o que acontecia muito frequentemente? As pessoas tinham, por exemplo, uma página cheia de foto de carro, mas em nenhum lugar elas escreviam a palavra carro. Escreviam, sei lá, talvez BMW, Mercedes, Fiat, Fusca, escreviam o nome de carro, mas não escreviam a palavra carro. Então, aí quando alguém digitava carros ou carro, ele não retornava essa página, porque nunca aparece a palavra. Então, é importante para o Google saber que, ok, eu tenho que retornar aquela página, mesmo que a palavra carro não apareça, mas se tiver uma imagem de um carro lá, ou se tiver várias imagens de carros. Então, é importante para o Google saber a semântica das imagens que aparecem em páginas. Se aparece um carro lá, mesmo que não tenha a palavra carro, ele diz, opa, se alguém procurar por carro, eu posso retornar essa página. Então, isso é uma das coisas que eles precisam, um detector de imagens, tá? Para que mais que eles usam? Para aqueles filtros de idade. Dependendo do que tu busca, se ele detecta, por exemplo, que a foto tem alguma pessoa sem roupa, pode ser conteúdo pornográfico, ele tem uma rede neural que identifica se uma coisa é conteúdo pornográfico ou se tem uma pessoa pelada. Ele tem uma pessoa sem roupa, ele diz, opa, essa página aqui foi pega pela minha rede e então eu não posso mostrar para menores de 18 anos. Para que mais que o Google usa isso? O Google tá investindo num carro autônomo, né? Então, o carro autônomo precisa conseguir tem uma câmera que vai tirando fotos e vídeos do que está na frente do carro. Se eu preciso saber se numa determinada foto que ele está tirando, do que ele está vendo naquele momento, se tem uma placa de pare. Se tem uma placa de pare, o carro vai lá e o classificador da rede do carro diz, opa, tem uma placa de pare, e aí o carro sabe que tem que frear. Então, tem um monte de interesse em aplicações práticas. Aplicações de segurança. Tem, por exemplo, para reconhecimento de rosto, quem que aparece numa foto, tem para tudo que é tipo, tem desde coisas do bem, digamos assim, para tentar fazer login num sistema, ao invés de eu ter que saber uma senha, ele tira uma foto e vê o meu rosto, aí simplifica isso. Alguns celulares implementam isso, até coisas de controle social. A China, por exemplo, pega e tem esses detectores que tem um monte de câmera espalhada pela cidade e a câmera consegue ver, opa, tira uma foto ali de quem está naquela esquina e consegue ver, opa, o Bruno está nessa esquina, a pessoa X está naquela esquina, consegue rastrear onde todo mundo está o tempo inteiro, aí já fica uma coisa mais, menos do bem, digamos assim. Mas então tem muitas aplicações para essas redes para fazer isso aqui, análise de imagens, análise de som, análise de vídeo e assim por diante. Deixa eu mostrar uma outra aplicação. Isso aqui, tá? Isso aqui é uma aplicação onde eu estou tentando fazer classificação de objetos, não com base em uma foto, mas com base em um vídeo. Isso aqui é um aplicativo que vocês realmente podem baixar para o celular de vocês. Vocês basicamente apontam o celular para um determinado objeto e as imagens que estão chegando, né, sendo filmadas pela câmera do seu celular, vão sendo passadas lá para uma rede que está pré-treinada e ela diz, olha, com base nisso, o que eu estou filmando, eu acho que pode ser um aspirador de pó, claro, ela errou aqui, ou pode ser um balde, ou pode ser uma garrafa de água, ou uma xícara de café, mas o importante é que essas predições vão mudando conforme eu vou filmando e dando mais imagens. Então aqui ele disse, opa, é um balde, ou uma garrafa de água, uma coisa de botar água, um regador. Agora, se eu mudo e mostro essa planta, as predições dizem, é um vaso de planta, ou pode ser, bom, ele diz um brócolis, porque é um troço verde, mas a coisa com predição mais alta, normalmente ele está acertando. Ó, isso aqui é uma torradeira, mas também parece uma coisinha de botar sabonete, porque parece um pouco. Se eu mostro isso aqui, ele diz, pode ser uma garrafa de água, ou pode ser uma garrafa de vinho, mas enfim, aí ele vai tentando prever. E aí vocês podem perguntar, para que serve isso? Bom, tem uma utilidade para isso é, por exemplo, para fins comerciais. Então, se eu estou, por exemplo, na frente de uma loja e eu vejo uma camiseta que eu gostei, eu posso filmar a camiseta e aí essa rede identifica que tipo de camiseta é, que tipo de modelo é, qual é o tamanho,
qual é a cor e procura na internet para mim outros lugares que vendem aquela mesma camiseta. Bom, tem na Renner, tem na C&A, sei lá, e me diz os preços. Então eu posso fazer uma comparação de preços só filmando o item que eu quero comprar. Ou se eu filmo, sei lá, um notebook, ela identifica que tipo de essa rede classifica, né? Identifica qual é o notebook, qual é o modelo e tenta fazer a predição de preços comparando em vários sites. Outro uso super comum disso aqui é para pessoas que têm deficiência visual. A pessoa pode ter algum tipo de câmera, por exemplo, no óculos dela, ou enfim, e aí o sistema vai dizendo, olha, aqui na frente agora tem uma porta fechada, aqui na frente tem uma escada, ou tem um degrau, e aí de alguma forma comunica isso para a pessoa que tem deficiência visual, para a pessoa, enfim, saber que tem que abrir uma porta, ou saber que tem que cuidar com a escada e coisas desse tipo. Tá? Deixa eu mostrar um exemplo, uma aplicação dessas redes neurais sendo treinadas para vocês verem a vantagem de usar a rede neural comparado com ter só uma regressão logística única ou a gente ficar manipulando ali a hipótese manualmente, né, que nem a gente estava fazendo na regressão logística e regressão linear, que era um processo mais trabalhoso. Então, deixa eu mostrar, existe esse site aqui que é playground.tensorflow, que vocês podem treinar redes em tempo real, umas redes pequenininhas que vocês definem ali quantas camadas tem, quantos neurônios, e testar para ver se elas estão funcionando ou não. Deixa eu mostrar isso aqui funcionando para vocês terem uma ideia. Tá, o site é esse aqui, tá? O que aparece nesse site? Eu tenho aqui a estrutura da minha rede neural, ó. Ela tem duas entradas, x1 e x2, que são as coordenadas desses meus pontos aqui de treinamento. Deixa eu pegar e botar esse aqui, por exemplo. Eu tenho esse conjunto de treinamento aqui, ó. Tem um monte de pontos, sei lá quantos. Alguns pontos são da classe laranja, alguns são da classe azul. E cada ponto tem como atributo sua coordenada x e a sua coordenada y. Então, são dois atributos descrevendo cada instância dessa. E eu tenho duas classes. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse conjunto de dados e vamos treinar uma rede que recebe os atributos de cada ponto como entrada. Essa minha rede tem apenas uma camada oculta e que tem um neurônio só. Então, vocês se lembram o que isso aqui equivale se eu tenho um neurônio só? Esse neurônio é um neurônio logístico, né? É como se eu tivesse uma regressão logística que recebe só os atributos x1 e x2 como entrada. Então, vocês até poderiam escrever a fórmula da hipótese disso aqui. A gente viu isso na aula, né? A hipótese calculada por esse neurônio, a saída calculada por ele, seria g de θ0 mais θ1x1 mais θ2x2. Vocês lembram como é que era a superfície de decisão que essa hipótese simples calculava? Era basicamente uma linha reta, né? Vamos treinar a rede para ver qual é a superfície de decisão que ela calcula para tentar separar todos os laranjas para um lado e todos os azuis para o outro. Vocês apertam lá no play. Ó, beleza, a rede treinou exatamente o que a gente esperava. É uma rede de um neurônio só, ela aprendeu uma superfície de decisão que tudo para cada dessa superfície de decisão é classificado como laranja, tudo para lá é classificado como azul. Funcionou. Agora vamos pegar um conjunto de dados que é um pouco mais difícil, porque aqui está tudo bem separado, né? Os laranjas para um lado e azul para o outro. Vamos pegar um pouco mais complicado, que é esse conjunto de treinamento aqui, ó. Os laranjas estão todos em volta e os azuis estão agrupados ali no meio. Se eu treinar uma rede desse mesmo tipo, deixa eu reiniciar a rede aqui, ela vai, com esse formato de ter só um neurônio e uma camada, ela vai continuar tentando achar uma superfície linear de separação. O que vai acontecer? Será que ela vai conseguir separar com uma decisão linear? Não, ela converge para a melhor coisa que ela conseguiu, que é uma separação aqui, ó. Tudo que está para cá dessa linha é azul, tudo que está para lá é laranja. Mas ela não conseguiu separar muito bem, né? Que é o que a gente esperava. Então, lá na regressão logística, o que a gente fez quando ela chegou nesse ponto? A gente pegou e começou a dar mais entradas para a regressão logística, né? Por exemplo, não só x1 e x2, mas x1 ao quadrado e x2 ao quadrado. Lembram que a gente colocou uns termos ao quadrado lá na regressão logística? Agora vamos ver, acho que ainda tem, notem, de novo, só tem um neurônio e uma camada. Então isso aqui ainda é tipo regressão logística. É tipo não, é igual a regressão logística. Agora que eu dei esses termos ao quadrado, vocês lembram que tipo de superfície de decisão ela conseguia calcular? Eram umas parábolas, uns círculos, né? Vamos treinar a rede e ver o que ela aprende. Ela aprendeu uma superfície de decisão, agora que eu botei mais features de entrada, ela aprendeu a botar uma bolinha aqui, tudo que está dentro da bolinha é azul, tudo que está para fora é laranja. Beleza. Mas agora vamos tentar usar isso aqui num outro conjunto de dados mais complicado. Por exemplo, esse aqui. Tá, esse aqui agora tem todos os laranjas aqui em cima, todos os outros laranjas aqui embaixo na direita. Tá, tem como eu aprender uma bolinha que separe todos os azuis dentro da bolinha e tudo que está fora é laranja? Não. Se eu mantiver, de novo, um neurônio só e só essas features,
o que a rede vai aprender é isso aqui, ó. Ela fez o melhor que ela conseguiu. Foi botar uma região circular, meio elipse aqui, enfim, que põe todos esses, aqui tudo que está aqui dentro é laranja e tudo que está fora é azul. Esses aqui todos ela está classificando errado, então ela está dizendo que isso aqui é azul, ó, mas na verdade são laranjas. O que vocês poderiam fazer? Continuando lá a ideia da regressão logística. Bom, vamos colocar mais um termo de entrada. Além de ter só x1 e só x2, eu posso ter x1 ao quadrado, x2 ao quadrado. Vamos botar x1 vezes x2 também. Botei mais uma feature. Notem, eu estou fazendo esse jogo que alguns de vocês perguntaram lá na aula de dúvidas. Quais são as features que eu coloco para conseguir treinar? Bom, aqui com um neurônio só eu tenho que ficar brigando com as features e pensando, bom, eu vou colocar o x1 ao quadrado, vou colocar o x1 vezes x2. Mas enfim, vamos colocar o x1 vezes x2 e ver o que ela aprende agora. Com essa feature nova ela conseguiu aprender uma superfície de decisão bem direitinho. Ótimo, então ela conseguiu. Mas notem que eu tive que ficar tentando um monte de combinações de features, porque eu só tinha um neurônio, que é a regressão logística, até fazer essa rede neural, que é uma regressão logística, conseguir aprender direitinho. Quando vocês têm redes neurais, vocês não precisam mais ficar brincando ou fazendo esse monte de tentativa e erro de quais features colocar. Vocês só colocam as features originais, que é o x1, x2, e vamos colocar mais camadas e mais neurônios aqui, ó. 2 camadas, 3 neurônios nessa camada, 3 neurônios nessa camada aqui. Notem, não tive que ficar pensando tanto em quais features vou colocar. Só coloquei as features originais, disse, aprende a 3 features aqui, qualquer, outras 3 aqui, e lá na saída me dá a predição se é laranja ou azul. Não tive que ficar brincando com quais features eu vou botar. Põe para treinar a rede, qual é a superfície de decisão, ela vai ajustando, até que ela converge. Vamos ver para que ela vai convergir. Demorou um pouquinho, mas convergiu para uma solução que funcionou. Colocou todos os laranjas aqui, uns outros laranjas aqui, uns azuis aqui, uns azuis aqui. Aqui o que esse gráfico está mostrando é o erro J da rede. Ó. Lembra, tem a minha função lá, J, que mede a qualidade da rede. A rede começou errando um monte, aí ela foi ajustando os pesos, melhorou um pouco, ajustou mais ainda e agora está errando bem pouquinho. Então, notem quão poderosa é essa ideia de uma rede neural. Eu não preciso mais ficar fazendo que nem eu fazia com a regressão logística, de ficar pensando quais features eu vou colocar na minha hipótese para fazer funcionar, que era um processo bem de engenharia e bem manual e bem chato, assim, e fácil de cometer erros. Aqui, tipicamente, eu só dou os meus dados de entrada e crio uma rede que tem suficientes camadas e suficientes neurônios e ela, só pelo processo de treinamento, ela consegue ajustar aqui para calcular como saída, nesse caso, a probabilidade de ser laranja, com base no atributo x1, x2, e a probabilidade de ser azul com base no atributo x1 e x2. Tá? Então, essa é a ideia. Aqui nesse site de treinamento, vocês podem treinar com outras taxas de aprendizado. Então, por exemplo, vocês podem ver que se vocês treinarem com uma taxa de aprendizado muito menor, a rede possivelmente ainda vai convergir para a solução, mas olha como ela está, aqui a qualidade do treinamento está diminuindo bem devagarinho, está melhorando, mas super devagar. Por quê? Porque com uma taxa de aprendizado pequena, ela está mudando os pesos bem devagarinho. Eventualmente, ela vai convergir para aquela solução, mas está demorando um tempão. O que acontece se eu botar uma taxa de aprendizado muito alta? 10. Talvez esse 10 seja alto demais, não sei. Ó, divergiu a rede. Ela está dizendo tudo laranja. Olha o erro ali. A rede começou com um erro pequeno e o erro explodiu, porque aumentou um monte e estabilizou, e agora a rede não sabe mais o que está acontecendo, porque a minha taxa de aprendizado foi alta demais. Aí deu aquele problema de overshooting. Então, vocês podem brincar com esses parâmetros para ver, né? A taxa inicial ali era 0,01 ou 0,03, não me lembro. Tem outros tipos de coisa aqui. Regularização é uma coisa que a gente vai ver nas aulas seguintes, o que significa. É basicamente uma técnica que ajuda um pouco a evitar um problema de superajuste dessa rede, onde às vezes ela decora os dados de treinamento, que é o problema do overfitting, que a professora Mariana deve ter comentado. Vocês têm outros tipos de neurônio. Esse aqui era um neurônio sigmoide ou logístico, né? Que é o que a gente viu na aula. Tem um neurônio com outros tipos de funcionamento, que a gente vai ver nas aulas seguintes, mas esse aqui é o que a gente estudou até agora. Tá? Então, brinquem com esse site aqui, onde vocês podem mudar qual é o dataset que vocês vão usar. Ó. Vocês podem aqui configurar quantas camadas, quantos neurônios, dão aqui reset e reinicializa os pesos e dá um play para treinar ela. Então, eu sugiro que vocês treinem isso aí. Então, deem uma olhada nesse site, tá, pessoal? Tem outras implementações na internet onde vocês podem brincar no próprio browser para ver
o treinamento da rede, eu acho que é legal para ir pegando essa intuição. O que acontece se eu ponho muitas camadas? Porque aqui, claro, eu botei 2 camadas de 3 neurônios. Se eu tivesse botado 2 camadas de 1000 neurônios, o que aconteceria? Testem lá e vejam o que acontece. Se eu botasse 2 camadas com 1 neurônio só. Então, peguem, façam isso e vejam, vocês vão ganhar uma intuição, mas nas próximas aulas a gente vai continuar discutindo isso. E no trabalho, claro, trabalho 2 da disciplina, vocês vão implementar isso aqui do zero. Então, vamos finalizar a aula por aqui e aí na aula seguinte a gente continua falando de coisas um pouco mais avançadas ainda relacionadas com redes neurais.